Às vezes a gente tem um teste diagnóstico e esse teste ele vem como um hype todo na mídia, como um novo teste inovador, ele parece funcionar muito bem. Aí passa um tempo, a gente vê que esse teste não funciona tão bem. E isso varia porque, às vezes, a população que o teste foi avaliado, o grupo de pessoas que ele foi avaliado, é diferente daquele grupo que a gente vai levar na prática. Então, esse espectro de pacientes que eu estou avaliando afeta como o meu teste vai funcionar. Afeta, inclusive, a sensibilidade e a especificidade do meu teste. A gente vai discutir isso um pouco agora, mas só um parênteses aqui. Lá para frente, a gente vai falar que a sensibilidade e a especificidade de um teste não se altera. Matematicamente falando, ela não se altera. Mas, por sofrer influência de fatores externos, variáveis múltiplas aqui mudando, a gente está falando de ser humano, que 2 mais 2 não é 4, a gente pode ter alterações clínicas aqui que façam essa sensibilidade, essa especificidade mudar. E é isso que vai acontecer. Vamos pensar no seguinte. O que é mais esperado que eu tenha um exame alterado? No paciente menos grave ou no paciente mais grave? No paciente mais grave. Então, eu vou ter mais resultados positivos de exames no paciente mais grave. Então, eu vou detectar melhor os doentes. Porque no paciente grave, no paciente que está sintomático, no paciente que está apresentando sintomas, é muito mais provável que ele tenha alteração de exame. Eu vou ter mais exames positivos e mais doentes detectados. Em compensação, eu também vou ter mais exames positivos entre os pacientes que não têm aquela doença que eu estou pesquisando. Porque ele está sintomático, tem alguma coisa errada ali acontecendo com ele, que vai aumentar o número de exames positivos nele. Então, os saudáveis, eu vou ter mais exames positivos e vou diminuir a minha especificidade. Em compensação, se eu vou fazer uma triagem populacional, por exemplo, eu tendo a ter menos exames alterados, porque aqueles pacientes são assintomáticos. Mesmo nos doentes assintomáticos, o exame deles tende a estar mais sutil, tende a estar menos alterado. Então, eu tendo a ter uma baixa sensibilidade, porque o meu teste vai dar menos positivo, mas ao mesmo tempo uma alta especificidade, porque como meu teste vai dar muito mais resultados negativos, eu vou detectar muito melhor os saudáveis. Então, a condição da doença na população, a forma como está a gravidade daquela alteração, vai influenciar muito na sensibilidade e na especificidade do meu teste. Na forma como a detecção do meu teste vai ser feita. Aqui, por exemplo, o CA125 para câncer de ovário. Se eu tenho pacientes mais graves, seja com outras doenças que aumentam o CA125, pacientes sintomáticos, eu tendo a ter muito mais alterações de CA125. Então, eu aumento a minha sensibilidade. Mas, como eu vou ter mais alterações também em outras doenças que também aumentam o CA125, eu tendo a diagnosticar, eu tendo a ter um CA125 positivo em pacientes que não têm câncer de ovário. Então, diminui a minha especificidade, porque eu diagnostico saudáveis com câncer de ovário, com teste positivo, sem ter câncer de ovário. Agora, se eu vou para a minha população geral, às vezes eu tenho pacientes ali que são subclínicos e geralmente talvez não tenham nem alteração laboratorial do CA125. Então, eu vou ter muito mais pacientes negativos, inclusive para as outras condições que também podem elevar o CA125. Que o paciente está melhor clinicamente, ele tende a estar melhor laboratorialmente também. Então, eu vou detectar menos aumentos de CA125. Consequentemente, eu vou detectar menos pacientes doentes com câncer de ovário. Mas eu vou acertar mais entre os saudáveis. Se o meu paciente estiver saudável, dificilmente ele vai ter aumento de CA125. Então, eu aumento a minha especificidade. A mesma coisa o dedímero. Se eu medir dedímero na emergência entre pacientes graves, a maioria deles vão ter dedímero alterado, porque o dedímero é extremamente sensível. Agora, se eu for para uma população assintomática, a tendência do dedímero estar alterado, apesar de ainda ser comum você ter pacientes assintomáticos ali com dedímero alterado, vai ser menor do que se eu pegar os pacientes da emergência com casos mais graves. Então, eu vou detectar muito mais testes positivos na emergência, consequentemente, maior a sensibilidade, mas também vou detectar muito positivo em gente saudável. Câncer de mama, mesma coisa. Se a gente for fazer triagem populacional, a gente tende a detectar menos, a ter exames alterados em menor quantidade do que em pacientes graves, em pacientes muito sintomáticos. Uma outra coisa que vai fazer viés, ou seja, que vai alterar o funcionamento da qualidade de um teste, é a gente ter dado faltante. Isso geralmente acontece quando a gente não faz um teste aí um estudo tão bem delineado, tão completo, que a gente vai lá e faz os 2 testes para todos os pacientes. Geralmente é um estudo mais observacional, que a gente está ali avaliando mais o que está acontecendo na prática clínica.
Vamos pensar no seguinte, eu fiz dedímero no meu paciente, ele deu negativo. Geralmente, eu não vou fazer a ultrassom para confirmar, porque se o dedímero deu negativo, o dedímero é extremamente sensível. Então, eu posso parar a minha análise diagnóstica ali e não faço a ultrassom. Então, aí eu tenho um dado faltante para poder comparar se o dedímero negativo ali está funcionando para dar o diagnóstico negativo. Então, a gente tem um dado faltante que está fazendo viés no meu estudo. Como será que o meu resultado ficaria se eu incluísse esse resultado negativo do dedímero ali na comparação com o padrão ouro? Talvez no padrão ouro ele desse negativo também, mas isso diria que meu dedímero está melhor que o meu teste. Talvez aumentaria a acurácia do meu teste até, se eu fizesse essa comparação. Ao mesmo tempo, fiz uma mamografia e não deu nada. Eu não vou levar essa paciente para biópsia. E a falta dessa comparação também pode ser um viés, pode afetar o funcionamento do meu estudo. Um outro viés é a falta de cegamento. Vamos para o mesmo exemplo da ultrassonografia, mas agora a gente tem um caso que a gente vai pegar o nosso paciente e todo mundo que fez dedímero a gente vai levar para a ultrassom para poder conferir. Se eu chego no ultrassonografista e falo para ele, olha, esse paciente deu dedímero positivo, ele vai fazer a ultrassom pensando no seguinte, opa, vamos dar uma olhada direito aqui que eu acho que vai ter alguma coisa. E talvez ele ache. Se eu chego no meu paciente e falo, olha, esse cara aqui deu dedímero negativo. Se ele viu que o dedímero é negativo, você acha que aquele cara vai achar que tem trombose venosa profunda? O dedímero é extremamente sensível. Então, ele nem vai procurar direito. Então, talvez ele vai falar assim, opa, esse cara aqui deu dedímero negativo, então vamos falar que ele não tem. Ele nem vai procurar tanto ali. Então, talvez ele pode ser influenciado por isso. Agora, o que é o cegamento? Que é para poder evitar esse tipo de viés. Você não conta para o ultrassonografista. Então, a gente consegue comparar agora com uma realidade muito maior o dedímero com a ultrassonografia, sem ter essa influência. Tá, isso falando de pesquisa científica. Na prática clínica, a gente vê que saber o resultado do exame anterior ajuda. Porque, por exemplo, aqui, a gente sabe que o dedímero negativo, ele praticamente descarta a doença. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, que o ultrassonografista, quando deu negativo, ele nem ousou a falar que era positivo. Aqui ele não sabia, ele falou que 4 era positivo, por exemplo. Então, na prática clínica, isso acaba sendo útil. Mas, para um estudo científico que a gente quer comparar testes, é muito importante que o resultado de um teste não influencie o resultado do outro. Uma outra situação agora, ou acaso, que é qual que é a amostra que a gente está estudando. Vamos supor que a gente tem aquela mesma situação lá, que a gente tem a diferença entre o dedímero e a ultrassonografia. Tá aqui, ó. Esses daqui que deram positivo na ultrassonografia deram negativo no dedímero. Tem essa galera aqui que deu positivo na ultrassonografia, deu negativo no dedímero. Se a gente selecionou uma quantidade de pessoas, por acaso, a nossa amostra, para poder fazer a pesquisa, coincidiu da galera que deu positivo e negativo no dedímero ser idêntica à galera que deu positivo e negativo na ultrassonografia, opa, 100% de sensibilidade, 100% de acurácia, 100% de especificidade, 100% de tudo aqui. Deu tudo igual? Na prática, isso foi uma influência do acaso. Para poder melhorar isso, a gente aumenta a quantidade de pessoas que a gente está avaliando, que a gente vai diminuindo a chance disso acontecer. Então aqui, ó, a gente selecionou só a galera que deu certo, por coincidência. A gente selecionou só a galera que deu igual. Mas aí essa galera que deu diferentão aqui, ó, que a gente não considerou antes, tá aqui também, ela também existe. Mas a gente acabou por azar, por aleatoriedade, não incluindo elas na pesquisa, então o acaso está influenciando aqui.
Outra coisa também são as imperfeições do padrão ouro. Às vezes, o exame que a gente está usando como padrão ouro para dizer que meu paciente está doente ou não, nem sempre é a realidade. Imagina o seguinte, estou testando um antígeno carcino embrionário para avaliar câncer de estômago, câncer de intestino, perdão. Câncer de intestino. E na minha biópsia deu essa variação aqui. Mas por algum acaso, na realidade, a minha biópsia errou em 2 testes. E aí? Eu tenho um viés aqui, porque o meu padrão ouro, apesar dele ser padrão ouro, dele ser a minha referência, ele também pode errar e, consequentemente, induzir uma avaliação errada do meu teste índice, daquele teste que eu estou estudando. Certo? Então, esse paciente aqui foi diagnosticado positivo no CEA, a biópsia deu negativo, e a realidade é que ele era positivo realmente. Então, aqui a gente tem uma referência errada, a gente tem uma comparação que foi feita errada. Ao mesmo tempo, esse paciente aqui, ó, negativo no CEA, positivo na biópsia, e negativo na realidade, por exemplo. Um outro exemplo, hérnia de disco para ressonância magnética. Às vezes a gente faz a ressonância, vê a hérnia de disco lá e ela não é a causa da dor do paciente. Então a gente acaba tendo um exame ali para poder diagnosticar, para poder associar a ressonância com dor, mas na prática ela não está funcionando. Não é ela que está causando a dor do paciente, tem algum outro motivo ali que não é claro.